Prazer imenso em encontrá-lo, né? Depois de tanto tempo aí afastado, você de volta aí às nossas notícias, trazendo só boas informações para a sociedade amapaense. Eu acho que isso é o grande ponto. A minha felicidade é essa, de tê-lo de volta. Nossa. Isso. Doutor Luciano, vamos começar aqui falando dessa turma recursal de que tem uma importância muito grande dentro do nosso Tribunal de Justiça aqui no nosso estado, né? E eu gostaria de começar lhe perguntando qual é o métier da turma recursal, né? É formada por qual juiz, quantos juízes, como é que ela funciona de verdade? A turma recursal, ele é dentro do sistema judicial do Amapá, ela figura como o órgão que revisa os julgados dos juizados especiais. Juizados especiais é aquele setor da justiça que atende a população mais carente, as causas de menor valor, que exigem, em sua maioria, uma providência rápida, um atendimento rápido da justiça. Doutor Luciano, a gente sabe que os juizados, né, especiais, eles têm muitas causas, né, de danos morais, contra a dignidade da pessoa, a honra, né? Também. E isso chega, né, na turma recursal. Chega. Como é que a turma recursal tem agido, tem se comportado no que diz respeito a esses danos morais, doutor Luciano? Olha, ela tem atuado seguindo a orientação jurisprudencial do país, né? Mas o juizado especial, ele tem sido buscado muito nessa parte, porque pelo seguinte, nós identificamos um foco muito interessante dentro do nosso arcabouço, né, do nosso pacote de processos a serem julgados, é que a proteção da dignidade, da honra, envolve as pequenas discussões, os pequenos conflitos, que você percebe que o valor é insignificante, mas o aborrecimento trazido àquele que procura justiça é muito grande. Envolve as telefônicas, envolve o setor da Companhia de energia elétrica, companhia de energia bancos, elétrica, os bancos, vamos falar tudo o isso. comércio local, entendeu? Então, que você fica assim, você presta atenção, você fala, meu Deus do céu, nós estamos discutindo aqui uma causa por causa de R$ 10. E aí você percebe que esses R$ 10 trouxeram um transtorno tão grande para a vida da pessoa que a justiça acaba envolvendo aí, às vezes, milhares de reais como forma de compensação. Muitas das vezes, juiz, não seria aquela questão do tratamento na hora de uma negociação, de uma conciliação, a arrogância, às vezes, não se sobrepõe a esse resultado? Olha, eu digo mais até a dificuldade de acesso. Outro dia, o governo federal lançando uma plataforma aí sobre o atendimento ao consumidor, né? E eu assisti palestras, inclusive, tratando sobre isso, que envolve o nosso sistema dos juizados, e nós precisamos de uma plataforma intermediária para poder filtrar esse tipo de conflito. Porque hoje a pessoa vai à justiça, Frota, não é porque ela quer demandar, é porque é a única saída que ela tem. Último recurso? Último recurso. Vou dar um exemplo de um processo que nós julgamos ontem. A pessoa contratou com uma determinada empresa de telefonia celular, o pacote dos serviços era R$ 64,00 mês. Quando chegou a conta, 74. E ele não conseguia resolver. Mas não foi esse que eu contratei, é esse que está aqui. Não, mas é esse que eu contratei. Não tem jeito. Ele se viu obrigado, passou meses, se viu obrigado a pagar a fatura mais cara, e não tinha como discutir isso. Veio à justiça, comprovou para o juiz a chateação, as ligações para sistemas eletrônicos de atendimento, é um computador que te atende. Que às vezes são demorados. Olá, bom dia, como vai? Aquelas perguntas chaves para concluir. De robô? Isso, chamada inteligência artificial. A pessoa passou meses, não conseguiu resolver, e precisou vir à justiça para discutir um contrato por causa de R$ 10. E a turma recursal confirmou uma indenização de valor consideravelmente superior a essa discussão, como forma de reparação pelos transtornos causados ao consumidor. Juiz, vamos falar de um caso aqui prático, aliás, vamos falar de vários, mas um deles, a reclamação da CEA. A CEA criou uma modalidade de medição, né, ali por tempo, por média de consumo. Média de consumo. Muitas das vezes o senhor sai de férias, passa 30 dias fora,
quando volta, está uma conta absurda, enquanto que não houve consumo. E muitas das vezes também lembra uma conta antiga sua que chega a milhares de reais, Isso. trazendo esse transtorno. E nesse caso específico, como é que a corte está se comportando? Nós temos inúmeros casos envolvendo essa discussão da aferição do consumo da energia elétrica, né? E eu posso falar assim em termos abstratos, não nenhum caso concreto, para não emitir um pré-julgamento. Mas o que tem acontecido? A CEA, ela não tem uma estrutura assim, logística para atender a todos os consumidores. E volta e meia, e a culpa disso, eu registro também, é boa parte do próprio consumidor. Por que, juiz? Porque ele não permite, quando tem um relógio instalado, faz algum tipo de ajuste na parte elétrica que acaba provocando um desvio de energia. O aparelho quebra e aí a responsabilidade da CEA, ela não tem como repor. E aí ela usa de um expediente que as regras da ANEEL permitem, que é a tarifação por média De consumo. E depois, e quando ela não o faz, ela percebe o decréscimo do consumo de uma determinada unidade. Aí ela busca, pelas regras da ANEEL, a recuperação dessa energia. E é um procedimento administrativo que vem, busca o seu aparelho, notifica o usuário, leva para testes, inclusive com a fiscalização do Inmetro, e aí afere que seu aparelho está quebrado e ela quer cobrar o atrasado. E existe uma regra dentro da ANEEL que precisa ser respeitada. E como é que a turma recursal está vendo tudo isso, juiz, com tanto conhecimento da causa? Ela vê da seguinte forma, não há um padrão digamos assim, de quebra de direito. Não. São casos e casos, Frotas. Há casos em que a CEA não respeita o contraditório, não dá oportunidade para a parte se defender, para dizer, olha, eu não provoquei o desvio. Nem sempre o consumidor vai entender disso. Né? Aí o que acontece? O consumidor é notificado para comparecer à CEA e acompanhar a aferição do seu equipamento, e ele não vai. E a CEA, baseada nisso e nos termos da lei, promove a recuperação, que é estipulada por um determinado período pela média de consumo. Então, o que acontece? Você tem um consumo de 1.000 watts mensal, é a tua média do ano passado, Frota. Dificilmente haverá uma alteração substancial, tanto para cima como para baixo. De repente, sua conta começa a aparecer com 200. A CEA tenta recuperar, mostra que seu relógio está quebrado, e pelas regras da ANEEL, ela permite que você faça uma busca dentro daquilo que você tem o padrão de hábito de gasto, e aí cobra a diferença. Só que, às vezes, esse método de cobrar provoca um problema sério para o consumidor. E a CEA, às vezes, ela não chega a resolver pela via amigável. Agora, no caso aí, os senhores lá da turma recursal têm visto esse problema maior do consumidor? Né, que é muito menor do que uma empresa como a CEA. Claro, e muitos têm a conta repactuada, têm os cálculos feitos pela CEA, declarados inexigíveis. Então, a CEA apura um determinado valor, nós verificamos que não foi obedecido todo o procedimento que a ANEEL estabelece, e também o Código de Defesa do Consumidor, com as notificações, a oportunidade para defesa e tudo mais. E muitas dessas contas já chegaram a ser anuladas, que bom, proibidas a cobrança, e se cobradas e provocado corte, apurados os danos, e isso tem redundado assim, em severas penas para a CEA. Mas a CEA tem ganho muitas causas. Doutor Luciano, a gente pesquisando também, outro caso gritante, né, aqui, que chega muito lá, o senhor sabe disso, é o problema das faculdades. O pessoal que se forma passa aí 2 anos, às vezes, em determinada faculdade, sem receber seu diploma, precisando, às vezes, né, ter que trabalhar para poder repor todas aquelas despesas que teve durante a sua faculdade. E continua acontecendo isso. E eu sei que muitos deles chegam lá
né, Temos muitas causas. E como é que tem sido toda essa situação? Olha, existe até um entendimento do Supremo Tribunal Federal que diz que essas discussões deveriam estar na Justiça Federal. A Justiça Federal já disse, não, se for a discussão sobre indenização, tem que ficar no âmbito da Justiça Estadual. Os juizados aqui têm acolhido essas causas e resolvido, impondo obrigações às faculdades para emissão desses diplomas. E às vezes até julgando a situação de danos pessoais. E os danos eventualmente provocados pela não emissão. Agora, o que acontece, Frota? Nós temos um fenômeno chamado demandismo predatório. Demandismo predatório. Que quer dizer o quê, juiz? Quer dizer o seguinte, quando se identifica um determinado tipo de conflito, alguns entendem como sendo um nicho para a busca de outros processos semelhantes. Você citou o caso da CEA, daí tem, eu também já tive um problema desse, vou para a justiça. Eu também tive um problema desse, vou para a justiça. Pessoas, às vezes, que já resolveram os seus problemas. No caso das faculdades, eu não tirei o meu diploma ainda. Vou cobrar uma indenização pelo meu diploma. Às vezes, Frota, a pessoa nem precisou desse documento. Isso não afetou a vida dela. E aí procura a justiça. Então, nem sempre esses conflitos geram o ganho de causa. Nós temos observado isso e a gente tem insistido em demonstrar, eu queria aproveitar até a tua oportunidade, para que as pessoas evitem esse demandismo predatório, que é aquela busca assim, incessante pela justiça, sem ao menos você se sentir prejudicado no seu direito. Ok. Doutor Luciano, nós vamos num pequeno intervalo comercial. Perfeito. Mas já a gente está de volta, conversando aqui com esse grande juiz, Luciano Assis, que hoje é o presidente da turma recursal do nosso Tribunal de Justiça. Fica ligado, é só um minutinho, já estamos de volta. Bom vinho, vinho Pérgola, paladar macio, doce e persistente. Um sabor inconfundível, perfeito com massas, queijos e carnes. Vinho Pérgola, uma experiência única para momentos especiais. Disponível em supermercados e mercearias perto de você. Distribuidora Bom Preço no Amapá. Aprecie com moderação. Estamos de volta aqui na casa, na residência do doutor Luciano Assis. Hoje, presidente da turma recursal do nosso Tribunal de Justiça, que nos recebeu aqui, é agradável, de uma forma muito agradável, e a gente poder trazer essa informação, essas notícias que diz respeito lá à turma recursal, para você ficar bem informado de como usar os tribunais, né? Doutor Luciano, continuando aqui nosso papo, né, o senhor falava agora há pouco, né, da situação dos diplomas, e pedia para que o nosso público tenha uma procura mais direcionada, mais objetiva aos tribunais, à justiça, até mesmo para não demandar uma ocupação desnecessária. Exato. Né? Quando o senhor pede isso, geralmente a pessoa se sente prejudicada e ela só tem para correr à justiça. Né? Antes, eu lembro bem, eu acho que o senhor lembra, que aqui parecia que nem tinha justiça nem delegacia. Todo mundo procurava, tinha um problema, disse, não, vou procurar o Ministério Público. Eu vou no Ministério Público, era grande procura, né? Isso. Hoje já não tem mais essa credibilidade toda o Ministério Público, né? O pessoal já está procurando delegacia e procurando a justiça. Mas, doutor Luciano, essa procura não é justificável, às vezes a pessoa se sente realmente, o senhor, né, mesmo como juiz, o senhor também é um cidadão. Sim. O senhor já se sentiu nessa situação de um cidadão comum, né, de se ver ali tratado por um arrogante, por uma situação que o senhor não tem culpa, mas vai ter que pagar aquela culpa? Exato. Não, eu também sou cidadão. Eu sou um sujeito de direitos. Embora exerça a função de juiz, quando você pula para o lado de lá do balcão, Frota, eu falo assim, rapaz, que situação difícil é você estar do outro lado do balcão. Verdade. Mas aí o que acontece? A experiência que a gente tem passado, principalmente assim, eu dou um valor muito grande por estar na turma recursal, é que você vivencia o problema dos outros. E aí você procura, queira ou não, trazer isso para o teu lado, quando você se sente em situação semelhante. Para você ter uma ideia, certa vez eu estava com um problema com uma determinada empresa aérea. Né? Então eu entrei em contato com eles e tinha comprado uma passagem, eu precisei antecipar, não tinha viajado ainda, Frota, tá? Né?
E aí eu falei, olha, eu não vou mais nesse trecho, então eu gostaria de... Vou comprar um outro que eu tive que antecipar minha viagem para vir para Macapá, problema de trabalho. Aí comprei minha passagem, não, tudo bem, o senhor tem que pagar aquela multa. Não, não tem problema, eu já avisei aqui uma semana antes de embarcar. Pois bem, então tinha que pagar a multa e tal. Frota, aí eu fui usar o crédito. Apareceu a oportunidade, olha, eu queria comprar a passagem assim e tal. Não, mas o senhor não tem direito a nada. Como assim não tem direito a nada? Não, porque a sua passagem foi nessa situação, foi assim, foi assado, e você tinha que pagar mais a multa, mais isso, mais aquilo, está faltando ainda mais 77 Me roubaram reais. mesmo, né? Minha passagem sumiu. Mas não foi isso que vocês me disseram. Eu me sujeitei ao pagamento da multa, tudo bem, mas vocês me restituiriam, eu avisei. Ou seja, o senhor correu atrás, então. Tive que correr atrás. Aí o que eu fiz? Será que eu vou ter que ir lá no meu fórum? Como todo mundo faz? Não, eu entrei no portal, esse que eu me referi, do consumidor, consumidor.gov.br, e fiz a minha reclamação primeiro lá, já que pelo telefone com a empresa aérea eu não consegui. Em um dia, a empresa respondeu, me pediu desculpas pela coisa, entendeu a situação Que legal. que eu apresentei e me restituiu o valor conforme o Agora, contrato. doutor, nem todo mundo, né, principalmente essa classe baixa, tem essa possibilidade, essa condição de ir ali num portal e fazer aquela reclamação. Exato. Por isso que ela corre para o juizado, né? Que ela está Corre mais pro próxima da juizado, casa. Não, mas aí o que acontece? Esse é o grande enfoque. Eu participei de um fórum de debates dos juizados especiais e nós precisamos canalizar as pessoas a usar essas plataformas. Frota, eu não gastei nenhum tostão e o meu problema foi solucionado. Em 2 dias. No fórum, Frota, no mínimo 90 dias. Entendi. Juiz, outra causa gritante também, nós sabemos que nosso funcionário público gosta do empréstimo consignado. Ah, sim. E a gente super tem indivíduo. visto aí os bancos, né, emprestando dinheiro e recentemente inventaram a modalidade do cartão de crédito. Ah, você tem um empréstimo consignado e tem mais um cartão de crédito aqui, de Exato. crédito, vamos dizer, 10 mil reais. Na verdade, o funcionário, né, tem sido enganado por quê? Porque acha que aquele cartão é um cartão de crédito consignado naquele valor. Na verdade, é um cartão de crédito normal, onde você faz a compra e que no final da fatura, no vencimento da fatura, você tem que pagar ele na totalização. Para não virar aquela bola de neve se você ficar pagando o mínimo e crescer e se torna impagável. Como é que a turma recursal está agindo quanto a isso? Já que muitas reclamações desse tipo têm chegado lá através disso. Isso são milhares. Não são poucos, não. Milhares de demandas nesse Acredito nesse que seja tipo até de uma das empréstimo. maiores, né? Está entre as 3 maiores demandas. aqui. Exato, é uma das maiores que nós tivemos, envolvendo inúmeros bancos, mas com destaque para alguns que são próprios de empréstimos, Empréstimo consignado. parece que foram criados para atender só Para enganar o povo. a classe do servidor público. Servidor público. Temos Servidor 2, 3 público, aposentado. aposentados, exatamente. Isso foi na época do governo, acho que do presidente Lula, que abriu oportunidade para os empréstimos consignados, inclusive para aposentados, e algumas instituições bancárias pegaram esse nicho e exploraram até o fim. É um negócio muito seguro para eles. Muito né, juiz? seguro. Aí o que acontece? A figura do cartão de crédito consignado, ela tinha um propósito de fazer como se você fosse... Na realidade, Frota, você colocou no sentido inverso. O cartão de crédito consignado era para ser usado como se fosse um cartão de crédito Então, consignado. consignado. Só que não mas é. aí o que acontece? Era para você usar o cartão como se fosse um cartão de crédito. Para as suas operações ali no caixa do supermercado, no barzinho, abastecendo combustível. E aí aquela O funcionário entendeu dessa forma. Não, o funcionário foi levado ao entendimento de que aquela contratação seria uma forma dele obter um crédito, Entendi. um empréstimo. Aí o que acontece? Você vai, dependendo da sua margem, e o crédito do cartão de crédito, esse tipo de operação, foge daquela margem da consignação. Você paga o mínimo do cartão. Então, o que acontece? Eu chego e falo, Frota, você é um servidor público, ganha 10 mil por mês, eu vou te dar um cartão com limite de 10 mil. Agora, você pode usar já os 10 mil. Eu libero já os 10 mil para você e vou te cobrar uma taxa de juros, que é um pouco mais alta, e você vai pagando o mínimo.
Na realidade, a forma como é colocado não é para você ter o cartão de crédito. Eles estão te emprestando 10 mil como se fosse um cartão de crédito, mas ele está te emprestando 10 mil para você pagar juros. E você acha que é um empréstimo a juro, e é um empréstimo de cartão. Aí você começa a pagar só o mínimo, porque é só o mínimo que vem debitado na tua E conta. vira uma bola de neve. Imagina você pega 10 mil e o cartão de crédito te desconta só R$ 600 por mês. Há uma taxa de 7, 8, 9% ao mês. Desconta, pega 10 mil, desconta 800 e depois põe mais 10% de juro em cima. Já foi quanto? R$ 1.000 de juros, você só pagou 800. Então fica você já está devendo 10.200. Juiz, falando de números, né, o que o tribunal tem julgado lá, as sentenças, né, têm sido mantidas, têm sido revogadas? Da nossa turma Da turma recursal, recursal. especificamente. Olha, boa parte, mas muito, né? É uma parcela considerável tem sido mantida. Os nossos juízes têm sido assim muito justos nas suas colocações, estão seguindo as orientações da turma recursal de outros tribunais. Então, de forma que as sentenças dos juizados, nós não chamamos de juiz de primeiro, nós chamamos de juiz de origem, né? Os juízes de origem têm sido prestigiadas na turma recursal e casos esparsos sofrem alguma modificação. Nossa estrutura hoje está muito bem aparelhada por bons juízes, por excelentes assessores dos juízes, de forma que eles têm E também, trabalhado. né, juiz, o senhor está aí, né, nessa virtualidade trabalhando de uma forma muito bem. Nós podemos esperar que haja uma continuidade desse trabalho pela virtualização, pela informática, pelas redes sociais? Sim, eu acredito que sim. Quando eu cheguei, né, Frota, eu sou um cara meio enxerido. Quando eu cheguei, eu fiz uma pequena revolução na turma recursal. Ela estava engessada, faltando 2 membros titulares. Muito conservador. Não é só a questão do conservadorismo da turma, mas assim, a turma oscilava um pouco pela rotatividade de juízes na substituição. Então, isso não é saudável. A corte precisa ter uma composição permanente, sólida, não é? E nós tínhamos uma rotatividade de juízes muito grande. Então, às vezes, as decisões da turma recursal, um dia saía de um jeito, dependendo da composição, no outro dia saía de outra, porque você mudava o juiz. Não tinha um começo, meio, fim? Isso, e aí a coisa complicava um pouco. Mas, graças a Deus, nós consolidamos a turma, eu assumi, depois veio o juiz Mazurek, e nós formamos hoje em 4, com o juiz Reginaldo e Escapim, estamos lá, somos juízes titulares, e isso daí nos proporcionou o quê? Uma solidez no julgamento, né? E a permissão para que esses colegas... Que quem ganhou, na verdade, é aquele que traz o problema que está sendo o usuário, né? Que está usando ali, vai usar de uma forma muito mais segura. Aí ele fala, poxa, eu tive uma situação que eu fiquei até meio um pouco constrangido. 2 policiais militares tiveram o mesmo problema, juntos, inclusive, um ganhou e o outro não. E eu tive que explicar para aquele que perdeu. Olha, a composição do seu julgamento foi juiz A, B e C. A composição do julgamento do seu aquele colega... Aquele velho caso de entendimento pessoal. Foi do D, E e o E. Então, essa composição heterogênea provocou decisões conflituosas. Juiz, a participação dos advogados, né, ela influencia nos julgamentos lá da... Demais. Eu insisto aos advogados, tanto é que quando eu assumi a turma recursal, eu levei lá da vara da infância a videoconferência para facilitar o acesso dos advogados às sessões de julgamento. Então, veja só, hoje a turma recursal ela tem um formato tradicional, conservador, em plenário, composição das mesas, um púlpito para o advogado fazer a sustentação oral, com a beca e todos nós togados. Aí eu pensei, poxa vida, às vezes o advogado está lá na Conchinchina atendendo um cliente que foi preso na madrugada e ele tem um processo para fazer sustentação oral. Por que eu não levo a videoconferência que eu estipulei lá para o CESEM, para o CIP, para os advogados, para as cartas precatórias, lá na vara da infância, época, eu vou trazer para dentro da turma recursal. E instituímos, em janeiro de 2019,
a videoconferência. Os advogados passaram a fazer a sustentação oral dos seus escritórios, Frota. Juiz, E facilitou demais a vida deles. a turma recursal, ela às vezes vem com voto pronto, né? Bem. E há uma defesa de um advogado magnífica ali, realmente. E muda o voto. Muda seu Muda voto, muda. Porque o julgamento é feito da seguinte forma. Existe o relator, ele vai narrar a história do processo de acordo com aquilo que ele viu. E nós vamos ouvir o relator. Então eu ouço a sua versão. E de repente o advogado vem e mostra a versão dele. Alguns aspectos que o relator às vezes não tenha mostrado e que influenciam no julgamento. Então, a participação dos advogados nesse particular é Mas, muito mais uma importante. vez, é confirmando o que o senhor falou. O advogado é fundamental. Fundamental. Nós abrimos as portas, Frotas. Hoje em dia, para você ter uma ideia, também a turma recursal foi a primeira a fazer aqui no Amapá, abriu a transmissão via YouTube. Nossas sessões são divulgadas pela plataforma. Por isso que eu falei da tecnologia hoje. Exatamente. Então, o que acontece? A participação tornou-se muito maior e, às vezes, as intervenções dos advogados, seja por videoconferência, seja na plataforma presencial. do YouTube, ou presencial, é importante para chamar a atenção de um pequeno detalhe que, às vezes, muda o curso do processo. O senhor disse tudo, muda voto. Muda voto. Então, Constantemente nós temos mudado os votos. Muito bom. Nesse particular. Não que o relator esteja errado, mas talvez a forma como foi abordada a causa permite uma reflexão e, às vezes, o próprio relator muda o seu voto. Isso é muito bom. Entendeu? Então, essa integração do advogado no momento do julgamento é muito importante. Gera flexibilidade. Juiz, eu gostaria de agradecer muito, né? O senhor é papo há 3 dias, mas a gente tem um tempo limite aqui na TV. Eu gostaria só de deixar as câmeras aqui para o senhor dizer que a turma recursal está lá, né? Continuando vendo sempre o lado daquele que realmente necessita ter a oportunidade de ter um direito conquistado durante aí essas blogs aí da vida aí. Exato. A turma recursal, eu agradeço a ter a oportunidade de falar sobre ela. A turma recursal hoje, ela tem um perfil muito diferente que ela já teve no passado. Não que não fosse boa, mas hoje, com a composição sólida, com o advento da tecnologia, nós conseguimos humanizar os trabalhos da turma recursal, garantir a participação efetiva, não só das partes interessadas, como também dos próprios advogados, que as partes assistem pelo YouTube, e com isso nós conseguimos colocar o nosso serviço rigorosamente em dia. Pegamos com mais de 2 anos de atraso, e hoje em 60 dias nós já conseguimos colocar em dia. Então, é o ponto positivo, e eu quero registrar aqui o apoio de todos os nossos servidores e os juízes que compõem. Muito bem. Conversamos aqui com esse grande juiz, doutor Luciano Assis, conhecido aí na nossa vida do Tribunal de Justiça do Amapá, por quantas varas passou e lá deixou o seu legado. Nós chegamos ao final do nosso programa, prometendo voltar amanhã a partir de 3h30, aqui nesse mesmo canal. Obrigado pela sua audiência, fique sempre ligado. Fique com Deus, porque com Ele nós estamos. Boa tarde. Negative.